Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e hoje nós vamos falar da bebida mais consumida, que conquistou paladares pelo mundo todo, atraindo admiradores e críticos, lógico. É a bebida mais consumida depois da água. Estamos falando do café, uma marca também que está relacionada ao Brasil. E para nos guiar nesse universo, vejam que a nossa mesa hoje aqui está toda cheia de elementos e já nossa convidada, a barista Úrsula Freitas. Úrsula, muito obrigado pelo convite, está aqui no Bem Temperado. Eu que agradeço, é uma grande honra. Vou apresentar a Úrsula Santos Freitas, baiana de Salvador, graduada em Tecnologia de Gastronomia pela Universidade de Tiradentes e tem MBA em Gestão de Pessoas e Liderança. Atuou já em cafeterias, vamos falar um pouco disso, e hoje está como consultora nesse segmento que ele é um mistério, mas eu lhe digo uma coisa, falou no cafezinho, todo mundo se derrete e a gente vai explorar e descobrir muita coisa que talvez você vai se surpreender ou vai falar assim, não sabia que era tanto, e corrigir algumas coisas. E lógico, vamos degustar um cafezinho porque não podemos fazer isso. E para isso, Úrsula, eu quero abrir a nossa conversa fazendo uma pergunta muito profunda. Para quem não tem terapeuta, o cafezinho nos entende ou piora a nossa neura? É uma ótima pergunta. Veja, se for parar para estudar, talvez ele piore um pouco nossa neura. Mas depois que a gente entende, começa a apreciar mesmo e entender esse mundo, acho que ele é um grande amigo, assim, um ombro amigo. Pelo menos para todos os momentos. Não vai dar problema na hora de dirigir. Não, isso aí... Depende, né? Depende. Só se exagerar demais, né? Dá para dar uma... A gente tem o café como uma referência de receber as pessoas, né? Sim. Também que hoje tem gente que tá falando, tá preferindo, vamos ali tomar um uísque do que tomar um café, porque o negócio pesou. Mas são momentos. Ou um Irish Coffee, né? Dá pra fazer, dá pra juntar. Você se forma em gastronomia e a tendência de quem se forma em gastronomia é pra cozinha, você tá envolvido em insumos, panelas, receitas, mas aí vira barista. Pouca gente conhece que dentro de gastronomia tem uma disciplina chamada bebidas, enogastronomia, que envolve tudo isso. A parte de drinks, a parte de café. E aí você vai para essa área. Como é que foi isso? Então, na verdade, eu fiquei um tempo ainda na cozinha, né? Mas depois ainda empreendi, tive uma marca chamada Fava de Baunilha, fazia cupcakes. Aí fechei encomendas grandes, comecei a fazer para construtora, enfim. E trabalhei um tempo na cozinha, fiz eventos. O meu primeiro emprego, quando eu me mudei para São Paulo, foi em cozinha também. Eu trabalhei no Raipoqui, um restaurante de comida havaiana. Mas eu já fui para São Paulo com a ideia de estudar café depois da minha ida a Piatã, que é o que a gente ainda vai falar aí mais para frente. Mas o mundo do café me encantou muito, assim. Então, eu já tinha essa veia da gastronomia e conhecer o café fez muito link com o que eu tinha estudado de enologia, né? De vinhos, desse mundo todo do alimento. Eu sempre gostei do alimento, do comer, do cozinhar. E o café não deixa de ser isso também, porque é um fruto. O café já fazia parte do seu dia a dia? Não. Não bebia café, não era consumista? Não consumia, não gostava... E não entendia nada. O fato de entender foi que me fez gostar. Não foi nem por questão do mercado, é paixão mesmo. Não, eu me apaixonei. Vamos esclarecer a primeira coisa, muita gente confunde. Barista. Calma, viu, gente? Barista. Você até fez uma brincadeira. O que seria o barista, o profissional? Então, é o profissional que estuda e se especializa no café, né? Esse termo ele foi criado por conta dos profissionais que trabalhavam em bares e também serviam cafés. E a Starbucks foi quem ajudou a disseminar esse termo como um termo para o profissional do café mesmo. Mas até hoje ainda tem pessoas que acham que barista é trabalhar com drinks num balcão de bar. E não é. Esse é o bartender. O barista não produz o café. Ele não planta o café. Não, ele entende do café e sabe como prepará-lo da melhor maneira para servir o cliente. Como eu falei, é um mundo muito grande. Então, fazer o café não é só esquentar água, misturar com pó e foi, né? Tem uma mágica, uma química envolvida nisso para que a gente possa extrair o melhor. É bom que muita gente vai tirar aquela ideia que café bom é aquele que estoura a língua, que ninguém aguenta tomar. Isso. Ou aquele famoso café bom é café preto, é forte, né?
e queimando mesmo, como você falou. E não é bem assim. Agora, aí eu ia te perguntar a inspiração para a carreira, porque normalmente a gente vê uma pessoa na área de gastronomia, uma pessoa que quer ter um chefe, mas você disse que não, foi você conheceu, teve um momento que você conheceu o café, como foi isso? Você foi para uma região? Eu fui pra Chapada Diamantina, em Piatã. É uma cidade ainda pouco conhecida, mas quem começa a conhecer o mundo do café já ouviu falar em algum momento, ou quem se interessa, enfim. Também é um lugar muito turístico. E eu fui pra lá por assim, não acredito em coincidências, mas foi um caminho que me levou aí, né? Viajei na época com o namorado de uma amiga minha, que era sócio de uma cafeteria aqui. E ele comprava café desses produtores lá de Piatã. E a gente viajou na intenção de passar o carnaval, fugir um pouco do carnaval e ir acampar no Vale do Capão. Só que a gente esticou até Piatã para conhecer esses produtores de quem ele comprava o café. E eles receberam a gente tão bem que a gente desistiu de ir pro Capão e ficou lá os 7 dias do carnaval. Fez trilha, ficou lá na casa deles mesmo. E aí eu fui conhecer a plantação de café, ouvi toda a história deles, e eu me apaixonei de uma forma que eu não sei explicar, assim. Eu fiquei muito emocionada quando conheci a planta, e eles contavam a história, como aquilo sustentava a família deles e tal. Então eu falei, nossa, eu preciso estudar isso. O café, Então foi assim. o café é uma bebida consumida no mundo inteiro e não é uma bebida nova, né? Ela vem ao longo da história da humanidade e está presente, se tornou um produto que, um tempo no Brasil, foi nosso produto, né? A gente chegou, por exemplo, em lembrar de futebol até, se eu não me engano, até a Copa de 70, até a Copa de 82, nós tínhamos um raminho de café no símbolo da CBF, que era a CBD, antiga Confederação Brasileira de Desporto. E, porque é a marca, mas o café não é uma exclusividade brasileira, né? O mundo Não. todo produz. Quais são os lugares? Etiópia, Colômbia, produz também. Que tem vários. Mas assim, os principais. Brasil, a gente é o primeiro, né? Tem. Esqueci, deu branco. Tem muito lugar. Os países orientais tomam café? Tomam café. Bastante. Japão, Coreia, tomam bastante café, inclusive café gelado. Eu vou aproveitar para tirar umas dúvidas em relação ao café, porque o grão em si não é um grão igual para todos os cafés, né? Tem, por exemplo, o famoso arábico e o robusto. Isso. Mas são espécies. São espécies, né? Isso. Mas são os principais ou só tem eles dois? São os principais. Tem o Conilon também, que é muito parecido, mas o Conilon e a robusta que tem mais cafeína. Conilon e robusta são parecidos. E o arábica, que é uma de qualidade superior, né? Que tem menos cafeína. Aí você vai para essa região, Piatã, na Bahia. Isso. E aí conhece a produção, mas ali você conhece o plantio, mas fazer o café mesmo, com o barista, você fez a escola, como foi isso? Então, aí daí que eu decidi me mudar para São Paulo para estudar café. A minha intenção mesmo era sair do país, sempre foi, desde muito nova. Mas, financeiramente falando, o que era possível para mim era ir para algum lugar do Brasil. E aí eu pensei em São Paulo porque a gente sabe que existe um mundo dentro da cidade de São Paulo, né? E várias possibilidades. Eu já tenho meu irmão morando lá também. Então foi uma ponte que facilitou para eu ir atrás de estudar e tal. Então eu queria fazer os cursos do Coffee Lab, que é uma cafeteria muito renomada lá, que também é uma escola de barismo. E foi isso, eu fui atrás de estudar. Tem que ter boa sensibilidade papilar e cheiro para poder... Sim, nisso a gastronomia me ajudou muito. Porque eu já trabalhava muito sensorial, eu já sempre gostei muito de comer, minha mãe cozinha muito, então já cresci nesse ambiente de cozinha, de provar coisas. Eu nunca me neguei a provar coisas, então acho que isso ajudou também no repertório, né, sensorial. E no café a gente tem que focar muito nisso, em sentir as notas, é como no vinho também. De você apreciar, degustar e sentir as notas e saber reconhecer. Aí eu tô curioso porque a pessoa que não bebia café vai ter que teve que aprender. Mas eu não depois eu entendi que eu não bebia e não gostava porque o café que eu tinha acesso era um café ruim. Ah, tem isso. É igual quando eu fiz o curso de drinks, que eu entendi que não é que eu não gostava de whisky, é que eu não gostava de whisky ruim. Porque eu conheci whiskies bons e hoje eu sei que eu gosto de whisky. Tem isso porque muita gente que não gosta de vinho
É porque começou bebendo vinho errado, né? Então. Aí você conheceu Quando os você... piores vinhos, É. aí, não quero tomar. Eu sempre digo, quando você conhece uma coisa de qualidade, é difícil você voltar. Aqui na mesa você trouxe um livro que tem um pouco dessa história, né? Dessa região. Sim. A Bahia é uma região também produtora Também produtora. É a Chapada Diamantina, né? Tem o Planalto da Conquista também, que é ali perto da região de Vitória da Conquista. E tem muitas regiões na Chapada Diamantina que são produtoras. E o que ajuda é a altitude e o clima, né? A variação climática é muito grande, então o café gosta muito disso. Você trouxe aqui, eu vou mostrar aqui para vocês o Cafés Especiais do Brasil, que você também está no livro, né? Sim. Tá aqui Ele marcado. foi escrito pela Tani Savassi, que é uma amiga minha, jornalista mineira, mas que reside em São Paulo hoje. E ela fez todo esse livro viajando sozinha, fazendo as fotos. Ela fez parcerias com alguns fotógrafos, mas toda a parte de texto e captação, assim, é principalmente dela. E um livro totalmente independente. E aí tem imagens do pessoal de Piatã, tem histórias de outros produtores também, do Espírito Santo, de Minas. E um pouco da história de alguns baristas que ela selecionou. E aí eu tive a honra de estar aí Esse livro está disponível para compra e tudo, né? no perfil dela. Como Tá, é eu vou independente, é deixar- só falando com Eu vou ela deixar mesmo. aqui para você adquirir, porque o que é interessante a gente não dá valor a muitos produtos, a gente fica muito preso ao industrializado e esquece do artesanal. A gente tem aqui na decoração, acho que o José pode até mostrar ali atrás da ouça, tem um pedacinho do Casa de Farinha, que foi meu livro, que a gente fala da produção da farinha de mandioca, que é totalmente artesanal. E o café, por mais que existam indústrias, me corrija, o artesanal com a mão ali é o que vai fazer a diferença, né? Com certeza. Nisso, o pessoal dessa região Lá é só colheita manual, nem tem ainda maquinária pegando. manual, é feita só por mulheres. Por quê? É uma Porque coisa. as mulheres, elas são mais precisas, né? Elas têm mais cuidado, são mais delicadas e são mais focadas em colher só o fruto maduro. Lá em Piatã, especificamente, a colheita é feita só por mulheres. E aí, todo o processo de seleção, seca, porque o café O não é fruto. o fruto, mas ela precisa secar. Isso, Tudo é a semente dentro do fruto, né? Um fruto com polpa, parece uma cereja, tem uma polpa e dentro tem duas sementes. Quando tem uma só é o que chama de moca, que não é só a bebida que a gente conhece com café, leite e chocolate. Moca também é um tipo de café. Quando o fruto forma só uma semente, ela é chamado moquinha, que é o café que a gente vai provar hoje, inclusive. O tá moca do Renato. Vocês vão ficar na inveja, viu, gente? Mas vocês vão descobrir como acessar o trabalho da Úrsula e ter essa degustação. A gente vai falar um pouco até dessa questão de degustação. Mas aí, assim, você está em São Paulo, faz o curso na Coffee Lab, né? Isso, E aí tem uma vai história pro interessante mercado. sobre isso. Você vai pro mercado. Como foi isso? Vai para bar, restaurante, cafeteria, como é? É um pouco de tudo, mas vou contar mais ou menos como começou essa parte, porque é uma história que eu sempre nas minhas aulas eu conto e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém e falar, eu sempre falo. E não é para me gabar, é para assim dizer para as pessoas acreditarem no que elas sentem, no que elas, enfim, na intuição, né? Eu queria fazer todos os cursos do Coffee Lab, que era a minha principal referência de estudo de café. Mas quando eu fui colocar na ponta do lápis, eu vi que não era tão simples assim, nem tão acessível para mim financeiramente fazer os cursos, porque são cursos que precisam de investimento, né? De tempo de estar lá e tal. Eu já estava morando lá, mas recebendo um salário de uma cozinheira em restaurante e pagando um aluguel em São Paulo é praticamente impossível, né? Se você fizer a conta aí, não rola muito. Então eu fui bem ousada e falei, ó, eu vou pedir para eles me contratarem. Eu vou falar que eu não sei nada, mas eu quero muito saber e vou tentar. E aí eu falei com meu irmão é designer gráfico, e eu falei, ó, me ajuda a fazer um currículo muito bonito, assim, visualmente bonito e tal. Foi até uma grande viagem, ele me ajudou. Eu deixei esse currículo dentro de um envelope com café moído, para ficar com cheiro de café. Não sei o que me deu, mas funcionou. E aí eu fui lá, primeiro eu falei com eles falaram que no momento não estava contratando, mas deixei meu currículo e uma semana depois eles entraram em contato. E aí no mesmo dia eu fui lá e fiz 2 entrevistas
E conversei com a Isabela e com o pessoal, eles falaram, a gente prefere contratar alguém que diga pra gente que quer aprender e a gente vai ensinar tudo que a gente tem aqui, do que alguém que já está no mercado há muito tempo e vai ser só mais uma coisa. Então, essa foi a minha brecha para dizer, poxa, então aqui acho que vai rolar. Então, eu fiz a entrevista e fui contratada. Então, todos os cursos que eu queria fazer pagando, eu fiz como treinamento para ser uma barista da empresa. Então, eu juntei o útil, o útil agradável. E é muito difícil para quem chega e não tem a mínima noção. Não, eu quero, gosto de tomar café, quero trabalhar. É uma escola com rigor, com muita coisa. Eles são bem exigentes e são muito técnicos, muito. Tem muito material, você tem que provar muito o tempo todo. Tem conta, que é uma parte que eu odeio. Contas e fórmulas e tudo, você entender processos químicos também do café. Mas como eu tava me encantando cada vez mais, e quanto mais eu entendia, mais eu me encantava, aí quando você estuda algo que você gosta, é muito bom, né? Diferente de você estar na escola e ser obrigado a estudar. Então, para mim, foi um processo, assim, difícil, porque era tudo muito novo, mas também o fato de eu ter a bagagem da gastronomia e da cozinha me ajudou muito, assim, isso é indiscutível. Lá você faz todos os treinamentos, mas aí a CoFlap também tem a própria cafeteria. Aí você vai para a cafeteria, então. Isso, é. Aí eu fiz todo o treinamento da parte de café, teoria e prática. E lá eu não sei se hoje ainda tá assim, mas na minha época, em 2018, tinham categorias, né? Você ia avançando etapas para ir para a operação. Então, primeiro eu ia para a parte de... Ficava nas comidinhas, finalizando o bolo e tal, atendendo o cliente. Depois eu ia para a parte do brew, que é o método dos filtrados, preparar os cafés, que lá a gente prepara na mesa direto para o cliente. E por último, o manuseio da máquina de expresso, que é assim, um mundo à parte. É muita técnica. É pilotar um avião. É pilotar um avião. É interessante isso, porque essa conversa com você, a gente vai poder derrubar muita coisa, porque as pessoas acham que o café simples. É simples, não é? Quem quer, por exemplo, dando um spoiler aqui, apreciar um gelato é gelato. Existe uma história, uma técnica. Quem quer uma boa massa, tem a escolha da farinha. E o café, muita gente acha que é aquela bebida que vem tomar de manhã cedo com um pão, um cuscuzinho e isso aí. Um café uma marca, tanto que o mundo conhece o café por uma marca, uma rede, e não dá esse valor todo. Às vezes pode achar que é frescura, né? Pra que tanto oba-oba pra fazer um cafezinho? Sim. E aí você toma um café ruim e não tem esse sabor. A pessoa, para ser um barista, você pode dizer assim, as principais habilidades que ela tem que ter com ela para ter sucesso? Sim, disciplina. Sem dúvida. Simpatia. Eu não suporto quando eu vou numa cafeteria e o barista é mal-humorado. E eu acho que o barista tem que ser simpático. Como o barman. Tem que ser simpático. Tem que ter hospitalidade, né? Você vai a pessoa vai para um lugar, às vezes é o único momento dela de tranquilidade, às vezes vai ser um momento de pausa, por mais que seja uma reunião, mas ela tá indo para esparecer de alguma forma. Aí você é atendido por alguém que te trata mal ou tá sério, fechado. Então, assim, atendimento ao público no geral, eu acho que precisa ter simpatia, precisa hospitalidade, disciplina, estudar bastante e não fazer corpo mole, que é outra coisa que me irrita muito em operação. Barista não tá lá só para aparecer e ser bonitinho, mostrar as tatuagens de café e fazer um café e entregar. Ele tem que lavar, ele tem que limpar, manter as coisas organizadas, tem que fazer um pouco de tudo. Na parte do café em si, da bebida, desde o grão até o líquido ali, tem algum, aí a gente vai para a parte técnica, ele tem que ter uma sensibilidade melhor no cheiro, ou na memória, no entendimento químico, tem alguma coisa assim? Tem um conjunto de coisas, né? Porque a gente lida com sensorial e, como você falou, técnica de preparo. Então, tem que entender de técnica, tem que saber também ter referências sensoriais, né? Para saber o que é melhor preparar, se ele vai criar um drink. Hoje a gente tem campeonatos aí de preparo de drink com café, campeonatos para latte art, que é o desenho com leite. Então, ele tem que entender a química do café, tem que entender como ele foi torrado, de onde veio esse café, quem produziu,
é uma cadeia gigantesca para você entender a melhor forma de preparar e gerar um resultado final que seja de acordo com aquela bagagem que o café tem, sabe? O barista, ele cria também Cria, receitas. sim, Então, cria esse receitas. entendimento de química, de misturas, dá para misturar novos elementos para construir um café, Sim, né? sim, com Mas tem os certeza. cafés clássicos que passaram aí ao longo de décadas que não dá para mexer porque Não. E não, que vai criar fazem muito problema. sucesso. É É, igual mexer no Negroni, que é meu drink preferido, não dá não pra dá, mexer. senão vai ter Mas um confusão. coffee Negroni também Dá para misturar café com quase tudo, dá né? com quase tudo. O barista, ele é exclusivamente de cafeteria? Você pode encontrar, por exemplo, num restaurante, tem um barista dentro de um restaurante. Pode, num restaurante que decide investir em qualidade também, né? Eu acho importante a gente falar de café em restaurante, porque às vezes você vai num restaurante que é muito bom, você tem uma experiência incrível de gastronomia. Aí, se você é daquela pessoa que gosta do cafezinho antes de ir embora, às vezes o café vai estragar toda a sua experiência. Então, eu até fiquei muito feliz quando eu vi uma amiga minha lá de São Paulo, uma grande amiga minha, Fernanda. Ela tá dando consultoria de café pro Arthurito, que é o restaurante da Paola Carosella. Então, ela investiu agora nisso, além de toda a experiência que ela vai ter de gastronomia, ela vai finalizar com um café, um expresso bem tirado, por um barista treinado e um café de qualidade. Por mais que seja uma xicrinha, Por mais que seja 20, 30 ml, tem que fechar com chave mas de você ouro. imagina, você ter uma gastronomia incrível, tomar um vinho surreal e estragar com café no final. O E ir café embora com aquele gosto de queimado na acabou com boca. tudo que tinha lá, né? É muito triste. Passa 2 dias arrotando café. Apesar de pouco tempo nessa área, você teve contato com muita gente com, assim, 30, 40 anos. Nessas conversas, você conseguiu identificar, ou você mesmo identificar, como é que está essa evolução em relação a entender café? As pessoas agora entendem que o café é uma arte, vamos ali para tomar um café, mas vamos para uma cafeteria É. para tomar um café. Melhorou isso? O brasileiro começou a entender ou é o mundo? Melhorou bastante, melhorou bastante. Inclusive, eu tenho muito orgulho de Aracaju e da cena que a gente tem aqui. Porque, comparado a outras cidades do Nordeste, por exemplo, a gente tá bem avançado. A gente tem uma torrefação muito boa, a gente tem clientes muito exigentes. Eu tenho um grupo de café aqui de Aracaju com clientes que têm máquina de torra em casa, clientes que viajam o mundo inteiro, provam café do mundo inteiro e elogiam cafés daqui, torrados aqui, né? Não produzidos, obviamente, mas torrados aqui. Serviços de cafeteria daqui, com bons baristas, com cafés de qualidade. Então, isso perto de outras cidades, por exemplo, que eu já conheci, já fui, a gente tá bem avançado. Eu acho legal o café, Úrsula, por um detalhe. Você pode tomar sem se preocupar com consequências, né? Eu posso passar... Tô trabalhando home office, vou para uma cafeteria ali, sento num canto, tomo um café, uma madeleinezinha, tomo um outro tipo de café e Toma não fico outro. com a preocupação, não, agora eu vou pegar um carro, tomei Sim, alguma coisa alcoólica. Aí a gente fala, cafeteria, você falou de misturas. E aí, como é que entra na parte de bares o café? Então, Precisa do barista também lá ou já é um barman? tem o bartender que a gente fala que engloba os dois, né? Pode ser homem e mulher. E ele também precisa entender, obviamente, de sensorial. E para ele pensar numa criação com café, ele tem que ou conversar com o barista para melhorar isso, trocar ideia sobre isso. Ou se ele mesmo for a pessoa que entenda e quer buscar, ele vai fazer testes, vai experimentar e dá certo. Eu já fiz parceria com o Celso aqui do Abrazo. A gente já fez um curso juntos de café e drinks. E lá ele tinha um drink também com café. Como a carta tá sempre sendo renovada, hoje já não tem mais. Mas é legal a gente ter essa troca, né, com profissionais para poder criar coisas novas mesmo. É, o que tem. Você acha que tem influenciado, motivado para que as pessoas comecem mais. Estão olhando mais para o café? Tem mídia em cima disso? Ou as pessoas estão agora com baristas, entendendo o que é a bebida, o sabor que ela pode proporcionar, a experiência? Tem alguma coisa assim? Olha, eu acho, sem dúvida, acho não, sem dúvida, o fato da gente ter contato com a informação hoje muito mais de perto ajuda bastante. Hoje você ter, por exemplo, a primeira vez que eu fui a Piatã para ficar lá hospedada por mais tempo,
O Renato e a Thay, eles não eram muito de Instagram. Eles não mexiam muito, não sabiam como fazer. Tanto é que eu ficava lá fazendo vídeos o tempo todo, fazia stories. Eu tenho lá no meu perfil, inclusive, destaques da minha vivência lá em Piatã, mostrando tudo. Hoje, você entra no Instagram do Renato, ele já foi para Colômbia conhecer produção, ele foi visitar o cliente dele na Austrália, que ele vende café há 5 anos. E ele tá super desenvolto, mostrando tudo, mostrando passo a passo. Então, isso aproxima muito do consumidor final. Aquele cara que comprou um pacotinho de café e que vai lá no Instagram e vai ver como ele foi colhido, como que ele foi seco, né? Todo o processo que ele passou para chegar na mesa dele, eu acho que isso aproxima muito. E faz as pessoas quererem buscar mais qualidade. Então, sem dúvida. Vocês têm influência, você acha que tem influência na mudança até da prateleira no supermercado? Tem. Porque hoje a gente vê muito mais Sim, tipos de muito café. mais. Tem aquela seção mais top, né? Que aí vão fazendo jus, qualidade tem preço. Com certeza. Então, o que eu acho legal, para quem não ainda não entendeu, eu vou fazer me ajuda nisso. Gente, é uma experiência tão legal para quem gosta de tomar um café. Tem umas embalagens que ela tem uma válvula que para você poder sentir. Aí eu costumo fazer assim, né? Eu puxo um, aí sai um pouco, tiro para tentar limpar, aí eu vou para outro para procurar cheiros. Sim. E a gente vê hoje isso no supermercado. Tem aqueles pacotes fechados a vácuo, padrões, mas é uma gama de cafés que estão surgindo e cafés artesanais. A gente vai falar um pouquinho disso. Uhum. Vocês são responsáveis, né? Sim, Isso está com acontecendo. certeza. A gente dá uma ajudada, né? As cafeterias surgindo, os profissionais que buscam se especializar mais nisso, acaba ajudando. Numa troca de conversa num bar, na casa de um amigo, você fala de café, a pessoa já fica, nossa, tem isso tudo. E aí já muda. A coisa que mais me deixa feliz é alguém me contar que comprou um moedor, ou que vai comprar café agora de alguma torrefação daqui, ou que conheceu uma produção de café. Isso é maravilhoso. Comprar uma cafeteira, né? Conhecer mais. Tem isso. Você falou aí de experiências. Como é que é o mundo dos baristas? Porque gastronomia, nós temos o Semana Mesa São Paulo, nós temos eventos que acontecem. Como é que é o mundo do barista? É bem movimentado. Inclusive, esse ano eu acho que é o ano que eu mais vou usufruir aí desses eventos. Hoje já tem várias feiras, mas a principal de todas é a SIC, que é a Semana Internacional do Café. Ela acontece em Belo Horizonte há muitos anos já. É uma feira que leva gente do mundo inteiro e lá reúnem produtores, pessoal que vende equipamento de café, mestre de torra, baristas. Acontecem uns campeonatos lá também. Então é um momento onde todo mundo se encontra. É muito legal essa feira. E aí hoje a gente já tem o São Paulo Coffee Festival, que é o que eu vou esse ano, a primeira edição. A primeira vez que eu vou, mas é a terceira edição, eu acho. E aí eu votei também em Salvador, que é a terceira feira baiana de cafés especiais. O segundo festival de Piatã, que eu também vou. E a feira de Vitória da Conquista. São todos na Bahia. São momentos para quem quer conhecer. Ser o consumidor de café é aberto ao público? É o melhor momento, né, para aprender. Você vai aprender. Porque você conhece as novidades também, vê como as pessoas preparam, conhece um pouco de onde vem, quem são as pessoas que produzem, quais são as regiões. E aí acho que ajuda também nesse encanto, né? De você se aproximar mais e tornar isso mais acessível para o seu dia a dia. Muda o olhar, né? Muda totalmente. Por que a Itália sempre é citada? Uma coisa. A gente produz o café, mas não a máquina italiana. No meu ponto fraco. A Itália é uma grande paixão na minha vida. Acho que é um dos meus maiores sonhos, conhecer a Itália. Mas o café lá. O café não é uma coisa que eu pretendo tomar quando eu for lá, não. Porque o nosso é muito melhor. Eu conheço pessoas que já foram, já tomaram, assim. Eles têm essa cultura muito forte do café. Mas o italiano, ele gosta de um café muito torrado. Eles têm muito a cultura do ristretto, né? Que é o café muito curtinho, de 15, 20 ml no máximo. Abominam açúcar, assim, de forma alguma colocar açúcar. Só que é um café muito intenso. É uma torra muito forte e não tem todos esses processos de cuidado, pelo menos alguns, né? Não posso generalizar. Que a gente vê de perto aqui no Brasil, por exemplo. Então, eles têm essa cultura de consumo, mas eles não valorizam tanto a qualidade como a gente. Eles gostam do ambiente, né? Isso. E também eles não têm muita cultura do café coado, como a gente toma, né? Que é um café mais suave, que você sente mais. O francês.
tem também isso? De O, gostar fran... de café? o francês ele aprecia, mas não sei se tanto quanto o italiano. Eu confesso que da França não entendo tanto assim. Mas assim, consome bastante. Tem muita também essa cultura das cafeterias com mesinha na calçada e tudo mais. Mas acho que não tanto quanto os italianos e como a gente não. Lá no final eu vou fazer um mito ou verdade, porque eu quero derrubar umas coisinhas sobre Tem café, vários. porque eu acho que a gente pode esclarecer aqui com você essa história. Nós estamos consumindo errado um produto incrível que a gente tem como referência aqui no Brasil. Falou de café, e café do Brasil. E a gente consegue estragar em casa, não simples. Isso é muito triste. Porque o legal, o café tem uma simbologia de vamos ali tomar um cafezinho para fechar um negócio. Ou junta a família para tomar um café. Eu acho legal o interior. A casa da minha sogra, por exemplo, Poço Verde, aqui no interior de Sergipe, tem que ter a cafeteira de 8 da manhã a 6 da tarde. Tem que ter a cafeteira. Passa Sempre com alguém. cafezinho. Tem um cafezinho andando de feira. Tem que ter o café, porque é o que você quebra. Sim. Aí cria ali a sala, vamos dizer assim. Eu falo muito que café, pra mim, café e afeto são a mesma coisa, assim. Eu não consigo dissociar afeto de café. Não consigo imaginar uma pessoa passando café com raiva, né? Vou chamar alguém pra tomar um café com raiva, sabe? Não existe. Café é alegria, é troca, enfim, é acolhimento mesmo. Café levanta bêbado. Não faz Pois é. isso. Ouça, por que a gente... a gente tem um pouco de... aquela história de vira-lata. De não valorizar o nosso café. Não, porque tem um café colombiano, não tem um café tal. Sim. Por que fazem isso? Isso ainda rola muito, mas a gente já melhorou bastante nesse sentido. Principalmente quando eu tive acesso mais a essa parte dos produtores, de ser uma coisa de, a maior parte do café muito bom que eu produzo vai para fora. Eu vendo pro Japão, eu vendo pra Austrália e tal. Hoje não tem mais tanto isso. Os cafés muito bons também estão ficando aqui. E as pessoas também estão passando a cuidar mais e a querer que esses cafés fiquem aqui mesmo, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente já avançou muito, mas ainda rola bastante. Eu já tive vários clientes que chegaram na cafeteria pra mim, olha, eu viajei, olha o que eu trouxe, um café da Colômbia. E eu tomar o café e falar, tem nada demais nesse café. Ou o café do Jacu. Uma vez eu atendi o cliente, meu Deus. Não, isso aqui foi $100, eu trouxe da minha experiência, não sei o quê. E eu já tava assim, meio... Tá bom, vamos lá. Aí abri o café, um cheiro horrível. Fui moer já com uma dor no coração, assim. Tomei, o café era ruim, mas assim... Porque é caro, é bom? Não quer dizer que porque é caro é bom. Então, às vezes, chegam muito com essa pompa, dizer, café colombiano. Não tô diminuindo a Colômbia também. Mas eu acho que a gente precisa aprender a reconhecer mais o que a gente Tem bons e tem aqui. ruins. Nós somos o maior produtor de café e de cafés de altíssima qualidade. E isso rola com vinho também, com outras coisas, né? E a gente, às vezes, olha muito pro de fora e esquece do que a gente tem aqui. O nosso pequeno produtor, ele é o fino trato do café brasileiro, do que as grandes fazendas de café, faz diferença no sabor. Você faz. Você vai provar hoje um café que tá indo aí, já deve estar em 3 ou 4 países diferentes. Talvez eu até esteja falando menos, porque eu preciso me atualizar até da história deles. Mas que a gente tem aqui, que a gente tem em Aracaju para comprar, que a gente tem em São Paulo, em BH, em várias cidades do Nordeste, mas que também estão lá fora, que vai gente para fora e manda foto em Nova York, olha o café aqui e tal. E é um café excepcional, que você não vai encontrar ainda na gôndola do supermercado, porque a produção é pequena. A gente já falou um pouquinho, mas eu queria voltar nesse ponto. Nos últimos anos a gente percebeu que as casas de café, as cafeterias estão crescendo. Cada cidade vai entendendo que esse mercado é um segmento, vamos passar também para a área econômica, é um segmento que cresce, é um segmento rentável, não necessariamente corrigindo, cafeteria não é padaria, é bem diferente, é um espaço para tomar café, é um novo ambiente para criar o social. Sim. E o brasileiro entendeu isso. Eu acredito que a gente tá no caminho ainda, não bateria um martelo não, mas acho que a gente tá no caminho.
de hoje a gente já vê mais pessoas em cafeteria, tipo, indo trabalhar no notebook, fazendo reuniões, tendo encontros mesmo, que antes era uma coisa bem pontual, né? Ou bem assim, preciso passar para tomar um café para acordar e sair correndo. E hoje tem mais esses momentos de pausa mesmo, ou de produtividade, você linkar com outras coisas. Então, as cafeterias também ajudam bastante nisso. Acho que tem esse crescimento aí. O café pode fazer parte de um evento, por exemplo? Como um coffee Pode, break? deve. O coffee break a gente só pensa no salgadinho. Pode e deve. Tem que ter ali Eu, inclusive, recebi uma proposta para estar num casamento em 2026, servindo café. servindo café. Mas aí vai ficar lá pro finalzinho do casamento, né? Vai ser. Acho que vai O rolar, creme de la mas creme. vai ser um. É que hoje já tem, né? Acho que chama mesa dos digestivos. Que tem os docinhos, aí tem um conhaque, o licor e o café. Aí fica lá a maquininha do café, a própria pessoa vai lá, aperta o botãozinho, sai um expresso. E aí, em alguns lugares, isso já tá mais profissionalizado, com um especialista lá, com várias opções de café, café preparado na hora e tudo mais. Vem aí, viu? Na sua concepção de barista, o que seria uma, não perfeita, mas uma boa cafeteria, uma boa casa? Como é que você descreveria ela? De ambiente, de tudo? Aconchegante, tem que ter lugares confortáveis para sentar. Aconchegante, ter plantas, ter uma boa playlist. Não, eu sou muito viciada em música e quando o lugar tá com uma música ruim, dificilmente eu fico. E o cheiro, tem que ter, né? O cheiro e aquele barulhinho de talheres batendo nas xícaras e vaporizador da máquina. Eu acho legal isso, Úrsula, porque o café é um produto que o cheiro você sente quilômetros. Assim, na esquina você já... Opa, vou encostar ali. E não incomoda, porque eu acho que é só o exagero. A dose é que estraga, né? Sim. Eu vejo, por exemplo, hoje, pelo menos 2 empresas que eu conheço lá de São Paulo, que eles fizeram questão de ter equipamento, uma cafeteira de primeira linha, porque ele faz questão, parece que você está na reunião e ele fica, que hora vamos parar para o cafezinho? Não, ele tá aqui. Porque ele quer mostrar a cafeteira, ele quer mostrar que o café dele é bom. E ele logo quer beber, mas quebrar um clima. Assim, vamos tomar um café, porque as negociações não estão funcionando. Vamos tomar um cafezinho ali. Fica insistindo no cafezinho. E é impressionante que ele quebra essa... Tá bom, vamos relaxar um pouquinho, tomar um cafezinho aí, né? E nesse de sentar ali, surge o start. Sim. Claro. Foi engraçado você falar isso, porque... Desculpa. Quando eu tomei café, assim, comecei a tomar café com mais frequência, era uma época que eu tava trabalhando no escritório. Eu era back-office, que era fazer cadastro de vendas e tudo. E aí sempre tinha pausa que o pessoal falava, vamos tomar o café. E aí todo mundo ia tomar o café e eu continuava cadastrando venda, porque eu não gostava Todo mundo lá de no café. social. Aí um belo dia eu pensei, hoje eu vou tomar esse café, porque todo mundo sempre vai, eu fico aqui, continuo trabalhando, acabo que não faço a pausa, né? E aí eu fui e tomei o café, mas assim, com muito açúcar, tentando gostar daquele negócio, igual todo ano eu tento gostar de panetone, mas sem gostar. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, não vou mais me forçar a fazer isso. Às vezes eu ia, mas bebia água enquanto tava todo mundo bebendo café. Você falou aí da Coffee Lab e ela é a única ou tem outras, não como escola, mas com esse conceito da cafeteria perfeita para que a gente tenha isso. Tem mais ambientes assim? Hoje tem vários. E em várias cidades também. Em BH tem a Academia do Café. Lá em São Paulo mesmo tem várias outras cafeterias que também são escolas. Hoje a gente tem cursos online também, que não pegam, obviamente, tanto essa questão do sensorial, né? Porque você precisa provar, mas já tem acesso à teoria. Tem um grande amigo meu que eu admiro muito, sou muito fã, que é o Renan. Ele faz um trabalho... o Instagram dele é Barista Nômade, então ele é formado pela SCA, então ele pode certificar baristas, certificado internacional, inclusive. Então ele viaja o Brasil todo e já foi a 4 países ensinando sobre café, dando aulas com técnica mesmo, química do café e formando profissionais e pessoas que querem aprender mais sobre café. Esse aprender mais seria para ser barista ou para consumir melhor? Principalmente para consumir melhor.
né? Quem quer mesmo trabalhar na área vai para essas escolas mais de base, assim, que já são mais fixas no mercado, digamos assim. Que são esses nomes que eu citei. Mas aqui mesmo eu dou aulas, faço cursos e a maioria das pessoas quer aprender, saber como comprar melhor e como preparar melhor em casa. Pouquíssimas pessoas dizem que quer trabalhar com isso. Mas o barista acaba virando um personal coffee, vamos dizer assim? Sim. Cria essa relação. Cria. De certa forma, sim. Úrsula, tô aqui em tal lugar, vou comprar um café. Qual que você acha que é o melhor? Qual que eu levo? Tem isso. Rola. Muda muito quando você... o perfil da pessoa, o entendimento da pessoa. Quando ela toma um café bem feito, você percebe que a pessoa vira radicalmente... Quando a pessoa tem sensibilidade, sim. Mas já lidei com várias pessoas que falam, não, é tudo a mesma coisa, não precisa tudo isso. Café. Balança pra fazer um café? Não. Tem isso, né? Essas proporções. Tem muito. E tudo bem, eu respeito. Eu não sou o tipo da pessoa que julga, não levanta a bandeira do sem açúcar, sem... As pessoas botam chantilly no café, qual o problema? Eu sempre falo, você toma o café como você gosta. Você gosta de adoçar, de botar leite, seja feliz. É o que eu digo, seja feliz. Agora, eu vou tomar como eu gosto, que é apreciando, né? Mas eu fico pensando assim, barista, quando escuta aquelas campanhas dizendo assim, não, vamos diminuir a cafeína, porque a cafeína tá destruindo as pessoas, deve ficar... Tem nada a ver, né? Possessa. Às vezes, eu Também acho que é fico psicológico. possessa com profissionais de saúde. Eu tive até uma fala bem polêmica na primeira Feira Baiana de Cafés. Eu fui convidada para conduzir uma roda de conversa. E eu tive uma fala bem polêmica lá que foi sobre gravidez, né? Eu não sou mãe, nunca engravidei, mas convivi diretamente com Thay, lá de Piatã, que é produtora de café, tem 2 filhos e nunca parou de consumir café e nunca teve nada. Então, assim, obviamente, primeiro de tudo, a pessoa se conhecer o próprio corpo, conhecer quais são as limitações dela, entender como ela se comporta com a cafeína, ter um acompanhamento de um profissional que saiba minimamente o que é café especial, é um produto de qualidade, porque geralmente a primeira coisa que eles fazem é tira o café. Tá, mas tira qual café? O café que vai com graveto, que é super torrado, que é preparado de qualquer jeito, você tá colocando no estômago, ou um café de qualidade, né? Na medida certa. Então é tudo isso, não é simplesmente banir e dizer faz mal, é você entender o produto, entender você e como você funciona. Cada pessoa reage. Eu tranquilo, eu tomo café à noite. Tem gente que não pode tomar a partir de 3 horas da tarde porque não dorme. Aí, às vezes, eu acho que isso é mais psíquico do que físico. Porque não, se eu não tomar um café... Ih, 4h30, tomei um café. Pronto, já não vou dormir. Eu não, me dá um café 10 horas da noite, eu tomo. Qual é o problema? Às vezes rola. Quando eu comecei a trabalhar com café, eu era muito doida, assim. Era quase drogada, porque eu passava o dia todo tomando café. E aí, na época de passar na prova da máquina de expresso, eu provava os expressos. E aí a galera falava, você tem que cuspir, você tá tomando café demais e tal. Como no vinho, você tem que provar e cuspir, né? Porque senão você fica bêbado. Então, no café tinha isso. Só que eu tava tão, no início, assim, fissurada naquele mundo. Meu Deus, não consigo jogar fora. Isso aqui é uma preciosidade, não vou jogar fora. Eu chegava em casa com a mão tremenda, aí tomava meia taça de vinho pra ir dormir. Ou seja, minha base era café e vinho. Então, tem as limitações, obviamente. Você não vai tomar café o dia inteiro e ficar de boa. Comparado ao mundo, o consumidor mundial, o brasileiro, ele toma café por tomar ou ele tá aprendendo a ser seletivo? A gente tem grupos aí. Tem a galera que toma porque precisa acordar. Tem os estudantes que tomam porque precisa ficar acordado e não é do grupo dos energéticos e vai pro café. Mas tem a galera que aprecia muito, que tem os momentos e tem as pausas. A galera que hoje para um tempo para respirar, vai moer o café. É uma terapia, né? Muito. Preparar eu, quando moo o café de manhã, olhando pro céu, assim... E às vezes, quando tá silêncio, eu coando o café, já ouvindo aquele barulhinho do... Isso pra mim é... Meu Deus do céu. Tem nem palavras. Existe o orgulho do brasileiro em relação ao café ou é só um produto a mais? Existe. O brasileiro tem orgulho mesmo do café? Existe. Mas também tem quem acha que o café é um pó que tá moído que você compra na gôndola.
Ainda tem gente que não sabe que o café é um fruto e vem de uma árvore e tudo mais. Tanto é que esse é o primeiro slide das minhas aulas. Café é um fruto. Como é que vocês, a nível, você falou de eventos aqui no Brasil, vocês têm contatos com os baristas brasileiros, com os baristas de fora? Como é que é essa relação e o nosso barista com o barista lá fora? Eu lembro que quando eu estava em São Paulo, o que eu mais gostava de fazer na minha folga era ir em outras cafeterias para conversar com outros baristas e entender como era o dia a dia deles. O que eu acho a maior disparidade que eu vejo hoje no mercado com relação ao Brasil e o mundo é financeira mesmo. Acho que os baristas fora do Brasil, eles trabalham muito menos e recebem mais, né? Até porque recebem por hora, mas também quando a gente põe na ponta do lápis, pelos custos, acaba compensando. Mas acho que a principal diferença é essa. São as horas de trabalho, o quanto eles precisam estar ali, em pé, na cafeteria, na operação, e a remuneração. Mas, no geral, é a mesma rotina. Acordar, abrir a cafeteria, regular a máquina de expresso. E a nível de técnica, nosso barista com o dos outros? Olha, lugares? a gente é enjoado, viu? O brasileiro é enjoado, mas a gente ainda tá, se você for ver pelos campeonatos aí, a gente tá numa crescente muito grande. Eu tenho amigos que competem quase todos os anos, tenho um amigo de Cuiabá que já venceu o campeonato, tenho esse meu amigo que eu citei de São Paulo que já foi 5 vezes finalista de campeonato, e a gente tem vários brasileiros representando a gente fora, em mundiais e tudo. Mas a gente quase sempre ainda fica atrás dos orientais. Ou de alguém do Japão. Ou... Eu acho que eles são muito disciplinados, disciplina, né? Eles são muito disciplinados. Eles são certinhos, assim, tudo que fazem, milimetricamente. Hoje isso está mudando um pouco. Já tem outras pessoas também indo por essa linha aí. Mas falando do brasileiro, em comparação a eles, eu acho que é principalmente isso. Pelo menos é a forma que eu enxergo, assim. Estou falando com uma barista. Como é que está dividido esse universo, homens e mulheres dentro do segmento? Boa pergunta. Ao meu ver, e é o que eu tenho acesso pelos meus amigos que também são profissionais, eu acho que tá bem na igualdade, assim. A gente tem muitas mulheres que também são mestres de torra, baristas, donas de cafeteria. Acho que tá bem... Não vejo muita diferença, não. Você falou aí um termo, mestre de torra. O barista é a linha, é o ponto final de um processo, né? Isso. Então, vocês são executores da produção do drink, daquela bebida. Isso. Mas vocês têm que fazer parcerias também com ter o seu fornecedor. Uhum. E esse cara, ele produz o seu café no seu estilo, ele faz isso? Não, hoje não é tão personalizado nesse ponto. É mais do barista receber aquele produto e entender a melhor forma de trabalhar com ele. Por exemplo, eu ter acesso a um café, fazer várias provas desse café, entender como ele funciona melhor ou como eu gosto para tomar no meu dia a dia. Ou um cliente que chega para mim e fala, hoje eu queria um café com mais acidez, eu gosto de cafés mais doces, ou ele chega lá e não sei de nada, me fala o que você gosta e prepara o que você gosta. Então, age de entender o produto, entender como preparar ele da melhor maneira. Mas de ser personalizado nesse nível, não. Mas na torra existe. Eu vou agora abusar um pouco da presença de uma barista para a gente tirar umas dúvidas aqui. E, primeiro, assim, você falou, você faz cursos... Uhum. Promove cursos para a pessoa consumir um café legal. Isso. Não se tornar um barista. Então, assim, vamos tratar de fazer o café. Começar primeiro por equipamentos. Eu preciso investir muito para tomar um bom café? Não precisa investir muito, não é um absurdo. Comprar uma cafeteira vale um carro? Não precisa. Dá para começar tranquilo. Eu, inclusive, comecei bem devagar até ir melhorando mais um pouquinho, mas até hoje eu não tenho nada que seja assim exorbitante ou inacessível, não. Uma boa cafeteira, aí vai escolher o tipo de café. Principal de tudo, uma boa água filtrada ou mineral, que café é basicamente café e água. Então, o povo que vai enche ali... Não. Nada da torneira. Água filtrada ou mineral e um bom café, obviamente. Um bom café de qualidade. Aí você trouxe algumas coisas, mas eu queria pôr detalhes. Primeiro, vamos falar do grão em si. Certo. Você tem o seu
os seus prediletos, como uma barista, você tem o seu, Tenho. né? E você falou que é uma produção de Aracaju, né? Uma É uma preparação produção de Piatã, mas que é torrado em torrada Aracaju. Isso. No caso, ele recebe o grão Verde. Isso. verde, aí a torra que vai dar o ponto É, do... como é a parte da cocção pra gente na gastronomia, né? Também vai acontecer reação de Maillard, a semente ela vai ser caramelizada, vai liberar CO2, vai liberar os aromas. Então, isso que vai transformar a semente do café no café que a gente conhece, que vai ser moído e preparado. Então, você trouxe ele em grão, Isso. certo? Ele em grão. Que não fala um pouco desse seu café. Já torrado. Esse é o... Esse é o café do Renato, que é meu amigo lá de Piatã, que foi onde tudo começou pra mim. E é torrado pelo Gabriel, que é mestre de torra, que mora aqui em Aracaju, que tem a suculenta cafeína. suculento cafeína. Isso. Qualquer pessoa pode comprar. Qualquer pessoa pode comprar. Aí eu fico nessa dúvida. A pessoa tá comprando o grão, ela vai usar aquela máquina... Não, ela vai... Primeiro, ela tem a opção de comprar moído, se ela quiser. E se ela quiser investir no moedor, tá aqui o moedor também. Esse é um moedor manual, que não é muito caro. Tá aí. Aí, ó. Esse é um moedor manual, de manivelinha mesmo. Posso mas com a- fazer meu kitzinho e levar. É o que eu faço. Nas viagens, inclusive o que eu trouxe aqui é meu kit de viagem, é o que eu levo quando eu A viajo. gente é uma tão exigente, leva um kit Eu dela. tenho, eu sou Tem chata. gente, quando eu tomar o do hotel, eu digo assim, não, vou fazer o meu aqui. Eu já tenho uma história muito legal com isso. Uma vez eu fiz café no aeroporto. E aí um rapaz se aproximou de mim e falou: Ah, você trabalha com café e tal. Você Eu tava falei, sentado fazendo café ali? eu tava moendo e depois eu preparei aqui, como eu vou fazer com vocês, na Aeropress. E aí ele sentiu o cheiro do café, ele se aproximou de mim e falou: Eu sou produtor de café de Minas e tal. Eu falei: Gente, não acredito, a gente tava indo pro mesmo lugar. Juntou. E se encontrou pelo cheiro do café. Ele veio falar comigo e a gente trocou ideia. Pode ser uma paixão, você ter um pouco uma queda por isso, mas se a pessoa não conhecer onde comprar, ela consegue industrializado no supermercado de Consegue. altíssima qualidade para ele ter. Consegue. Hoje eu tenho várias opções e sempre as pessoas sempre dizem: Eu quero começar devagarzinho, né? Eu quero sair, sei lá, do pior café que a gente tem, do extra forte lá, que é a pior categoria de todas, para ir, sei lá, para um superior, né? Que tem as categorias: extra forte, tradicional, superior, gourmet e especial. Então, o extra forte é aquele que é praticamente preto. Aí vem o tradicional, que ainda é muito preto. E do superior para cima ele vai começando a melhorar, ter um pouco mais de cuidado na produção e uma torra mais, né, equilibrada, digamos assim. Mas o especial é o maior de todos. Aí, Então ela vai avançando. No supermercado hoje já tem o superior, tem o gourmet e já tem alguns especiais. eu queria que você mostrasse o grão como ele Vou é. mostrar agora. Porque o grão, no caso aí você tá com um grão, né? Isso, eu Pra trouxe quem não o tem um grão. moedor, já consegue ele Consegue moído. moído. Pode comprar moído. Aí esse moído é utilizado no filtro, né? No filtro, pode fazer coado ou prensa francesa. É. Tá dando pra É um ver. grão bem pequenininho, né? Então, esse é o moca. Que só Ele sai é um grão. um por fruto. É quando o fruto só forma uma semente. E aí ele é bem pequenininho. A assim pena que a tecnologia não leva cheiro pra vocês. É, uma pena mesmo. Só é abrir o cheiro já tá aqui. Porque os outros, que não são mocas, a semente é um pouco maior. Esse grão, ele... Eu tenho uma dúvida. A gente vê em muita coisa de avô lá atrás e guardava em lata. Uhum. Tem uma forma específica de guardar? Que Quando pode... a gente compra num saquinho assim, que já tem o ziplock, a melhor coisa é tentar tirar o máximo de ar e fechar no próprio ziplock. E deixar num lugar ventilado, sem sol, né? Sem estar direto no sol. Nada de guardar na geladeira, não precisa. Aquele coador guardar na geladeira, aquele pano... Não precisa eu tenho uma botar tia na que fala, geladeira. quanto mais velho o coador,
mais gasto, o café fica melhor. Tem Olha, essas... eu jamais vou criticar o coador de pano da vovó, porque eu acho que é muito afetuoso. Mas que ele tem bactérias, ele tem. O certo, o mais certo seria sempre escaldar o filtro antes, jogar água quente e depois do café preparado e o coador limpo, guardar ele no freezer para evitar uma proliferação maior de bactérias. Gente, Mas assim, ele vai ter. eu vou fazer uma bobagem, mas, ó, não, é bom, é muito bom para quem gosta. Bom, aí a gente escolheu um café do Renato. Eu vou Isso. deixar o contato dele para quem... Vê aqui atrás, é bem interessante. Ó. Tem a roda de aroma, tem as notas sensoriais do café, Ah, tem isso também, porque tem as a pessoas... região. Porque quem bebe vinho, a gente teve aqui o Pablo, sommelier, a história das notas, vinhos que harmonizam mais café, ele harmoniza com tudo, né? É incrível que a gente consegue... Exato. E aí aqui tem um produtor, achei legal isso, tem um produtor, a região, as notas sensoriais, um gráfico aqui, tem a data da torra com a validade, que aí café também não é para guardar por um ano, né? Uhum. A gente faz até aniversário. A altitude do plantio, Sim. isso influencia? Influencia bastante. Quanto mais Tem alto? até uma brincadeira das provas às cegas que às vezes os baristas ou key graders, que são os profissionais que provam café, falam, essa aqui foi 1.300 metros. Ele tem... mas é brincadeira, mas tem bastante importância. Eu acho legal essa questão do café que no domingo que antecede a nossa entrevista aqui, a gravação, passou no Globo Rural mais uma reportagem falando de café, de pequeno produtor. Não para, esse ciclo não para, surge um produtor novo, ou encontra um que estava só ali na região. Tem isso ainda, né? Um produtor que é só ali, daquele lugarzinho. Tem. Qual é a melhor região para café no Brasil? Ixi, eu sou muito suspeita para falar disso. Obviamente eu vou falar de Piatã e da Chapada Diamantina, porque além de tudo, tem uma relação de afeto, mas tecnicamente, se você for olhar, é uma região que está muito em crescimento. Nos últimos campeonatos, de 10 cafés dos primeiros lugares, 6 eram de Piatã. Então é um pessoal que está se dedicando bastante. O Renato, ele é um dos mais jovens produtores de lá, então ele traz esse gás da galera buscar conhecimento, ele estuda bastante, ele também lidera a cooperativa de lá. Então ele é super palestrante, assim, ele conhece as coisas, ele leva pra galera, então é muito interessante ver como eles estão avançando. Eu tô achando legal isso porque são os jovens, né, vamos dizer assim, São né? jovens. A gente não imagina ele não queria lidar com café, mas as circunstâncias, o pai dele ficou doente. Ele teve que assumir a roça, e no primeiro ano que ele assumiu a roça, ele ganhou o campeonato e conseguiu vender as sacas por um preço maior do que o pai vendia. A gente tá falando, eu não tomei café ainda. Mas a entender, você tem um kit para preparar o seu café. Isso. Que qualquer pessoa pode ter. Pode, esse é um kit manual, mas tem os elétricos, né? Sim. E os aí, no caso... Para você fazer para mais pessoas é legal ter em casa, mas hoje em dia tem vários baratinhos, você compra na Amazon, nessas lojas hoje físicas mesmo. A pessoa pode levar pro trabalho, né? Ter ali o café dela em vez de ter da máquina, aquela miséria lá. Inclusive aqui tem várias pessoas, viu? Que levam um cafezinho pro trabalho e fazem os colegas passarem raiva. Porque tomam um café muito bom e os outros estão tomando um café mais ou menos. Não, ninguém toma do meu, isso aqui é meu, né? Aí pronto, eu boto aí o grão e aí tem a história da gramatura, né? Isso. Aí você regula. Aqui dá pra regular, é manual, mas consegue regular. Dá pro mais grosso, mais fino. Parece um moedor de pimenta do reino, né? É bem parecido. Aí você... tem a quantidade de pó para quantidade de café. Tem a quantidade de grão, de água. que eu pesei, isso também. Gente, ela pesou antes aqui. Eu pesei para fazer a proporção da receita. Porque muita gente acha, o café tem gente que faz vai pegar o pó, aí pega com colherinha, colher de sobremesa, colher de sopa e com pá. Sabe? Aí tem os níveis de café. E é assim, tem uma história que tantas colheres para tantas xícaras de água. Não, tem uma história, né? Pra gente reproduzir receita, né? Principalmente um barista que tá trabalhando em cafeteria, ele não pode fazer um café toda hora de um jeito, né? Existe um custo naquilo ali, uma receita que foi pensada, que tem que ser reproduzida várias vezes da mesma forma. Pronto, então tem que pesar. Me tira essa dúvida. Então, o café, para ele chegar a uma potência de sabor, de nota, é uma combinação de pó
para a água, para que Isso. extraia Equilibrado. temperatura, a forma de colocar. A forma de colocar água, o tempo de extração. Não é fazer as pressas. Não. É uma terapia. Vamos dizer É uma assim. terapia e não existe aquela coisa de jogar toda a água de uma vez e fazer o seu cuscuz ali enquanto o café vai passando, que isso vai extrair amargor da E o bebida. café não é para estar queimando língua também. Não. Tem gente que acha que café é bom, tem que estar larva. Não, inclusive café especial, quando ele vai esfriando, você sente muito mais as notas dele do que ele quente. Por isso tem café gelado, né? Sim, Porque a gente estranha esse café gelado, porque é uma química que foi calculada para ter sabor mesmo ele sendo gelado. exatamente. E o cold brew, que é uma extração a frio de café. Bom, eu quero Que agora. é... Primeiro, mostra, Úrsula, o que é Então, cada essa coisinha que tem Aeropress, aqui. eu trouxe a Aeropress para trazer uma coisa diferente, porque eu ia trazer o coador normal, a gente tem o Melita, que é o mais tradicional, e eu tenho o V60, que basicamente é um coador próximo do Melita, só que com furo maior embaixo, e ele tem uma angulação de 60 graus, então por isso que chama V60. E além disso, ele tem umas ranhuras que ajudam no fluxo da água, né? Mas ele é muito parecido com o que a gente já conhece, que tem na casa de qualquer brasileiro. O Então mais eu quis seguro trazer é usar filtro de papel. É É mais seguro. descartável, não tem aquela questão que você falou de acúmulo Isso. de coisas, né? É o mais seguro, mas... Aí né? eu chamo como esse. Esse é a Aeropress, que é um método de extração do café sob pressão do ar. E ele ajuda a extrair mais açúcares do café e os óleos essenciais. Aí é um kit que a pessoa tem para botar na bolsinha e levar. Essa inclusive é a Aeropress Go, que é uma Aeropress pensada para ser de viagem, porque a tradicional ela é um pouco maior. Essa aqui é toda desmontada e vai dentro do copinho. Aí tem, você tem um Aí eu vou filtro, colocar o filtro, tem um filtro de papel. que é igual ao filtro que a gente compra. Isso. Só que ele é bem fininho. Aqui. Aí coloco aqui e vou enroscar aqui nessa parte. E aqui é o suporte que depois já pode ser o próprio copo. Aqui eu preciso escaldar o filtro com água quente, que eu já trouxe aqui. Temperatura dessa água é borbulhando. Então, pode ferver a água. Existe um mito, né, de que não pode ferver a água, que as avós diziam. Mas é uma análise bem rápida que a gente faz. O café, ele sai da máquina de torra a 200 graus ou mais. O grão. Da torra, isso, o grão. E a nossa água, ela vai ferver em 100, né? Em média. Então, não tem como a água fervendo queimar o café, porque ele já saiu, né? Primeiro mito, vamos derrubar. A água não já queima o foi café. derrubado. É o café que já está queimado. Queimado não, torrado. Torrado. Né? Que tá queimado é aquele lá que a gente conhece. Mas aí assim, eu preciso ter uma temperatura mínima. Como é que eu vou perceber isso? Então, a gente trabalha, geralmente, o pessoal, os orientais gostam muito de fazer café nas temperaturas de 80, 85 graus. Em alguns campeonatos também a gente já viu extrações com essa temperatura que foram muito boas. Eu gosto de trabalhar entre 95, 97, mais ou menos. E eu tenho uma chaleira elétrica que tem esse controle de temperatura, né? Mas quem não tem é a história das bolhas, né? Deixar borbulhar mesmo, desligar e preparar. Porque só o tempo de você levar até o filtro e coar os movimentos circulares já vai perdendo. Então, aí aqui não tem muito mistério. Você vai escaldar primeiro eu vou escaldar o filtro, o que é muito importante pra gente não tomar café com gosto de papel. Essa eu não sabia. A gente tem, inclusive nos estudos de barista, a gente prova águas. As águas têm pHs diferentes, então a gente prova tipos de águas diferentes. E a gente prova a água depois que escalda o filtro para entender o quanto... Fica o gosto ali, né? Quanto fica o gosto de papel no filtro, Nossa. qual a qualidade desse filtro, para poder escolher os melhores filtros para extração. No caso, eu em casa, a canha de papel de filtro tradicional, eu boto primeiro um pouquinho de água para... Isso. Não precisa necessariamente ser água quente. Como você já esquentou lá a água, você pode usar água quente mesmo para escaldar. Mas se você não quiser, você pode, com água filtrada mesmo, já escaldar o filtro. E descartar essa água. Se um dia você quiser fazer o teste, ou você que está em casa, faz o teste. Escalda o filtro e bebe essa água para ver se não vai ter gostinho de papel. Então, descartei essa água e agora eu vou moer o café. Aí, quantas vezes você... Eu botei aqui 15 gramas de café, já tá aqui dentro.
E agora, como eu trouxe o manual, eu vou girar até finalizar o café. Isso aqui é o meu crossfit diário, é o que, é o que me dá o muque que eu tenho. O teu crossfit com o energético, vamos dizer assim. Aí você vai, todo o grão vai passar por aí. Isso, vai ficar nesse copinho aqui embaixo. No caso, você botou uma quantidade, um peso de grãos proporcional ao... É o que eu vou colocar de água. Minha balancinha tá ali. Eu coloquei 15 gramas de café, vou colocar 200 ml de água. É Vou muito colocar pouco. 220 ml de água muito pra ficar pouco de mais pó. equilibradinho. Tem gente que bota numa xícara... Ah, vou botar uma xícara de água e meia xícara de pó. Faz uns malucos. É um extrato de café. Nossa. Aqui é diferente. Já... É uma pena mesmo que as pessoas não podem sentir o cheiro, porque... Não, tá... Eu tô achando legal muito isso. bom. É o fato de ele levar o seu café para você com o seu grão e você abandona aquela máquina. Que aí nós vamos chegar lá no finalzinho que eu quero um mitos e verdades. O pode e não pode. Vamos dizer assim. Ó, aqui acabou, ela fica levinha. Aí Pronto, sabe que não passou tem mais. toda. Isso. Isso aqui eu já fiz piquenique no Ibirapuera com esse kit, já fiz café na estrada, já fiz no aeroporto. Aí tá o pó puro. Hoje em dia tem garrafinhas que você compra já com botãozinho, que ela carrega no USB, você aperta o botão, ela ferve a Esquenta. água dentro da garrafa. Aí dizem que a Aqui, pessoa é ó, neurótica. cafezinho. Não dá pra ver muito bem por causa do preto, mas sente o cheiro aí, pra dar inveja pro pessoal. Dormir aqui é. É muito Não, bom, né? mas tem. E olha a cor dele também, a diferença. Ele é um marrom. Eu tô... Ele tem um. Ele tá me puxando alguma coisa assim, como se fosse defumada. É, você que tem um sensorial aguçado vai... Ele lembra algum tipo. Um bacon, alguma coisa assim. Me veio na cabeça um defumado aí. É especiaria. Não é defumado porque defumado pode ser defeito em café. Ah, olha. Entendeu? Inclusive, amargor é um defeito em café. Ah, Os dois principais defeitos em café são o amargor e a distringência, que é aquela sensação de travar a boca como um caju ou fruta verde. São defeitos. eu vi uma história de usar a canela pra. Botar canela pra. Na hora de coar, botam. Sim. Coisa de gente ou funciona? É Faz aquela diferença? coisa de gosto, né? É gosto. Mas assim, eu penso que se você tem um café mais ou menos e você quer dar uma tunada nele, digamos Pra assim, salvar? tem formas de você fazer isso. Mas um café como esse que a gente vai tomar, que é já todo muito bem cuidado no processo, na colheita, na torra, em tudo, eu acho que não tem O por risco que é o você menor. incluir mais coisas, sabe? Ele já vai entregar muito aqui. Aqui vamos para entender a máquina. Vou botar aqui na frente. Você tem o filtro de papel que você já Isso, aquela escaldou. laminazinha. E aqui tá o pó. Isso, que E eu aí coloquei você o vai café. colocar a água, né? Isso. E vou mexer um pouquinho para hidratar o café por igual. Tem essa história também? Só bota água e deixa a gravidade funcionar? Ou posso auxiliar? Pode auxiliar. E você fazendo no coado, você vai jogar também em 3 tempos a água em movimentos circulares. Não é despejar toda a água de uma vez. Aí vem aquela placa de café encolada no canto. Às vezes fica um grumo lá que não hidratou, o café fica seco e aí vai coar só o que a água molhou. É muita técnica, viu, gente? Então aqui eu vou jogar um pouquinho, que esse método é diferente. E vou mexer. Mas no filtrado em casa, Vou segurar aqui. você pode fazer em 3 tempos, jogando a água e sempre em movimentos circulares. Aí, como fala, né? É uma técnica que não é coisa nova. Às vezes, o jeito de fazer o café de um pequeno produtor que está ali no dia a dia, ele sabe o time do café. Sim.
Claro que equipamentos, a tecnologia, tudo, o desenvolvimento disso tudo. Equipamentos assim é coisa de barista, né? Desenhar. É. Barista que cria isso, né? Esse método eu descobri quando eu tava trabalhando lá no Coffee Lab e se tornou o meu preferido, assim. Ele é preferido de muitos baristas. Pronto. Essa parte que você tá botando, ela tem Aqui eu vou uma colocar o borracha. êmbolo, isso. E a gente sempre define isso popularmente falando como se fosse uma grande seringa do café, né? Que ela parece mesmo uma seringa. Ela lembra a prensa francesa, a cafeteira francesa? Então, Aquela a técnica diferença é que a prensa ela não tem filtro de papel, é ela de é só metal. a grade de metal, né? E a prensa também ela tem um tempo maior de infusão. Você deixa ela ali 3, 4 minutos de infusão. O tempo de contato da água com o café também ajuda a extrair mais cafeína, então vai ser um café mais potente de cafeína. E depois você empurra o êmbolo e fica lá o sedimento embaixo e o líquido você serve, né? Aqui a gente não vai ter contato com o sedimento. Então agora eu preciso fazer uma pressão de movimento constante, não é força. Aqui eu vou fazer diferente por conta da distância, mas geralmente o movimento é esse, com o cotovelo dobrado assim. E aí você percebe que é uma câmara de ar que está empurrando o café. O êmbolo ele não Não tem encosta. contato. É. Então é essa extração com o ar, pelo ar do café que ajuda a É extrair como se fosse esses. um vácuo empurrando, né? É isso. Uma pressão de ar. Exato. Bom que na borracha não entra em contato com ela. É. No final vai fazer um barulhinho. E vai sair todo o aroma que Aqui, não dá para vocês só perceberem, a mas tá, gente o vai barulhinho. sentir. Você a ponta da chaleira. É, exatamente. E aí tem o cheirinho de café. Eu tomo sem açúcar. Ótimo, que bom. Porque eu acho que é de Ótimo, cada que um. bom já. É a questão, você botou açúcar, você já É que tira o essa café. experiência já foi, exatamente. Já tira o café. Colocou. Ah, mas às vezes dá um adoçante. Vai O que eu sempre falseando. digo não, como eu falei, não julgo colocar açúcar. Mas eu sempre falo, prova antes de adoçar, porque mesmo que você adoce e tá tudo bem, você vai adoçar menos do que um café tradicional. Isso é fato. Porque aqui já tem a doçura natural do fruto, né? Eu quero fazer uma justiça aqui, Úrsula, porque você preparou e realmente é técnica, não é oba-oba. Para extrair um bom café, como você falou ali, você já começa, tá envolvida na questão de tô preparando o primeiro grão, Uhum. moendo ele, preparei a água, então é um envolvimento que é um rito. E é como faz na hora de cozinhar, fazer um prato. Exatamente. E você tem uma bebida, você está ali apreciando uma bebida, mas você está envolvido no processo. Uhum. É que eu acho que é o legal, né? Sim, com Agora eu certeza. quero tomar esse café. Sim, e olha a cor desse café, tá? Que diferente. Que é os principais comentários quando eu faço um vídeo servindo café ou alguma coisa assim. Ah, isso não é café, isso é chá. E aí também a gente explicar para as pessoas que a coloração é essa porque a torra é média clara. E a outra? Não, porque não tá quente. Eu Então, consigo ter ele apreciar. preso na boca, É. como o pessoal, o Pablo, quando falou quente, ter o vinho na boca. E aqui eu sinto o café, ele fica um tempo e não é forte, que incomoda, Uhum, não é ralo, como aqueles chafés. exatamente. Tem cheiro, gente, ó. É outra história, né? Eu Muito passo 2 dias diferente. bebendo isso aqui direto. É incrível porque você consegue ter na ponta da língua, assim, do meio para a ponta da língua, o café, mas tem outras coisas. Tem pimenta, parece pimenta do reino. Tô chutando que eu tô sentindo aqui. Porque ele fica, mas não é aquele incômodo de um café que a gente compra e toma, ou tá uma preparada e fica incomodado na boca. Você toma o café, sente, tá com ele, tem o cheiro Exato. e ele sai pelo nariz. É legal isso. Eu tô sentindo o cheiro do café. É tudo isso que quem avalia café tem que prestar É atenção, um né? kit fácil de comprar, É, relativamente fácil. é. Mas ninguém. Gente, eu vou dar uma dica. Não compre, não. Assim, não compre por fazer. Vai procurar a Úrsula, vai fazer o curso com a Úrsula, aprender. Eu queria, Úrsula, fazer meio que um ping-pong com você Ai, meu Deus. dos mitos, Hum. tá? É,
Café em pó, moído na hora ou cápsula? Moído na hora, sempre. Moído na hora. Moído na hora. Cápsula. Gente, hoje tem cápsulas muito boas no mercado, porque já tem cafeterias fazendo cápsulas do próprio café. Então, já existem cápsulas muito boas, mas... Tem aquelas cápsulas que são de rosca, né? Que você usa o efeito da Isso, cápsula, não pode botar o pó. Isso, exato. Ah, Já é um avanço. colocar leite no café para fazer tirar a graça do café? Não tira a graça. Ele complementa se for o tipo de bebida que você quer naquele momento, né? Um cappuccino bem feito, com leite bom, bem vaporizado, ele tem seu valor. Eu tinha deixado para provocar no final, parece que ele é meio que odiado. Mas quando você falou aqui, parece que você falou que é difícil, não sei se é sua preferência. Por que as pessoas detestam tanto o expresso? O que o expresso tem de certo e errado? Veja, eu acho que é a sensação, o punch que ele tem, né? E o fato de ser uma bebida curta também. Porque várias vezes eu ouvi de um cliente na cafeteria quanto que ele tinha que pagar mais para vir a xícara cheia. E assim, expresso é feito para ser uma bebida curta, não é para ser uma xícara grande. Você quer uma xícara grande de café, você toma um café filtrado, né? Só que os consumidores, alguns, não entendem que o expresso é uma bebida curta. Então ele é para ser pouco mesmo, é para a xícara ser grande, mas ele vem na metade da xícara. 30 ml, em alguns lugares 40, mas é isso, não é mais. Você falou volume. Qual é o volume perfeito para você apreciar o café? Nem tomar de pouco, nem tomar de mais numa parada assim. Tô numa xicrinha. Você fala no filtrado normal? Assim, eu tô tomando uma xicrinha dessa, eu tenho uma boa degustação. Eu preciso de um copão. Não, para degustar, acho que isso aí tá tranquilo. Agora, pro café da manhã, né? Pela manhã eu gosto de tomar um xicrão de café, assim, pra me fazer feliz e pra dizer, acordei, tô no mundo. bem. O mundo se prepara, tô vindo aí. Xicrão. Agora, quando eu tomo à tarde ou quando eu tô provando café mesmo, que não é a parte técnica, que é o cupping, que a gente prova com colher, já é outra dinâmica. Mas pra degustar, eu acho que essa xicrinha aí tá tranquilo. Você, como barista, já teve tem alguma história assim que você guarda e fala, gente do céu, que eu passo, e por isso um cliente pediu uma coisa ou falou uma besteira e você tava ali, escutou e falou, nossa, não tem a mínima noção do que é. Várias. É difícil dizer, mas já teve essa do que me pegou muito, que é quanto eu tenho que pagar mais pra vir a xícara cheia. Já teve o do cliente que levou o café do Jacu, assim, dizendo que era a maior coisa do mundo e que foi um dos piores cafés que eu já tomei. Gente, eu vou com todo o respeito, eu vou pedir pra barista explicar o que é café Jacu. Porque aí vocês vão entender por quê. É porque falam que é a coisa do mundo. Café Jacu é um café que... É um café que o animal que se chama Jacu ingere, e aí ele digere esse café e elimina esse café pelas fezes. Só que, como a semente do café ela não é digerida, ela sai ganha elementos nas fezes desse animal, e aí isso agrega, né? Agrega um valor sensorial a esse café, que Mito, depois né? vai ser torrado. Não é mito, porque ele vai ter interferências ali, mas daí a dizer que esse café é incrível e é muito bom, quando a gente tem isso daqui na Bahia, é complicado, né? Um barista podia ter também no seu certificado ali uma inclusão de psicólogo. Essa é muito boa. Facilmente. Tem que Trabalhar em balcão de cafeteria, escutar o problema dos clientes, também tem a ver com você ter Você consegue hospitalidade, criar, saber lidar. Né? ter aquele cliente que gosta de dizer só, não, hoje eu vou porque quero conversar. Úrsula, vem cá, faz um café que eu vou te contar uma história. Me dá uma opinião. Vários. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais amo nesse trabalho. Tem vários que viraram amigos e que falo até hoje. Lá em São Paulo eu trabalhei numa cafeteria chamada O Cabral, que era uma janelinha. Ela é bem pequena e, assim, era a operação de pão de queijo, um bolinho e um café coado na hora. Super simples, mas tudo de muito boa qualidade, muito bem feito.
E aí, às vezes, era o cliente chegar lá, puxar um banquinho, sentar na janelinha comigo, conversar, contar do dia. Às vezes era problema, às vezes era desabafo, às vezes era fofoca. Aí, dependendo da conversa, você bota um pouco mais forte o café. Tá precisando Ou de café. faz um coffee Negroni, que lá tinha também um Negroni com café. E são meus amigos até hoje. Café. Você tem a preferência gelado ou quente? O café bem feito? Depende da temperatura. Para o nosso calor, eu tomo bastante gelado. Mas pela manhã, eu sempre gosto de tomar quente. Para comer, assim, com um pão com queijo, com cuscuz, uma tapioca, eu gosto de tomar ele quente. Mesmo suando. Porque eu morro de calor. Porque eu acho que ainda tem muita gente que não acredita nisso. Café gelado. É muito bom. Eu faço à tarde quase sempre. A gente tem cafeterias aqui também com cafés gelados muito bons. Inclusive tem um spoiler que em breve eu vou divulgar de cafés gelados aqui em Aracaju, num evento aqui da cidade. Então fiquem de olho e apreciem, porque é muito bom. Então você já me deu um spoiler da pergunta. O que a gente pode esperar da barista Úrsula Freitas por agora? O que a gente tem de evento, além dos seus cursos? Passou agora, você fez um workshop com uma ceramista. Isso. Que é uma coisa que é legal também, né? A peça, né? A xícara fazer um conjunto. Uhum. O que a gente pode esperar de Úrsula aí nos próximos anos? Então, como vão vir as viagens, né? Primeiro tiveram essas ideias com juntar parcerias, que antes eu fazia aula só do café. Aí tiveram essas parcerias de trocar aulas com outras coisas, cerâmica, harmonização com chocolate. Agora vem uma temporada aí que eu viajo em busca de mais conhecimento, de entender as novidades do mercado, de trocar ideia com mais pessoas. E aí voltar com mais conhecimento ainda para melhorar essas aulas, as trocas, os eventos e coisas que eu ainda não posso contar. Spoilers, né? Spoilers de leve. Aqui você tinha deixado, é um livro, é a sua mentora? É uma das, mas a principal, a Raposeiras. Esse livro que ela fez eu acho super didático. Acho que é uma das melhores formas que tem, assim, bem leves de aprender sobre café, divertido, com ilustração e bem direto ao ponto, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto muito dela, sem muito frufru, assim. Eu tenho uma coisa muito pessoal em relação a café, porque eu tenho um livro chamado O Café. Ele é bem... E quando eu dava aula, eu fiz uma aula especial e dessa aula especial virou um evento. Chamava Da Xícara ao Prato. Entrada, prato, sobremesa com elementos de café. Que legal. Eu fiz um panacota de café, eu fiz um fettuccine de café, eu só não lembro a entrada. O quanto o café ele tem versatilidade em não ser só a xícara, por isso que eu chamava lá, da xícara ao prato. Uhum. Porque ele tem sabor. Muito. E é incrível o que você consegue fazer com o café. Uhum. Você pode tomar um sorvete de café, um gelato de café, você pode comer um prato com... fiz na TV um peixe, uma tilápia grelhada com calda de café. Com calda de café. E na época, a apresentadora ficou impressionada porque ela nunca tinha imaginado uma calda de café num peixe grelhado. Realmente. E usei esses em elementos. carne é mais comum, mas no peixe realmente é mais... Casou assim com coisas incríveis. E é muito legal porque a gente tem um mundo ao redor de um grãozinho. É, um universo gigantesco. E legal que a gente tem profissionais que possam fazer isso e a gente não faz besteira, viu, gente? Vamos aprender um pouquinho pra gente tomar melhor o café. Me convida, viu? Manda uma mensagem pra mim. Marco, aprendi, fui fazer um curso com a Úrsula. Que geralmente só me convidam pra fazer o café. Eu quero que me convidem pra tomar. Mas sabe o que é, Úrsula? As pessoas ficam, eu vou lá fazer um café pra Úrsula, pelo amor de Deus. Então, mas eu vou passar vergonha. Gente, tem que parar com isso. Quando eu comecei na faculdade de gastronomia também, eu não vou chamar você pra comer na minha casa. Eu falei, gente, eu não como só lagosta e salmão, não. Eu como arroz e feijão. Falando em comer, pra gente chegar já no final do nosso bate-papo, eu sempre pergunto aos meus convidados, a Úrsula tem um prato, esquece o café, viu? Tem um prato que é o prato de memória afetiva, esse é o prato predileto, que eu paro meu mundo por causa desse prato aqui. Eita, eu amo comer, é muito difícil falar um só. Me pegou muito, viu? É uma avestruz. Como de tudo. Não, eu amo muito lasanha. E já tem uns 10 anos que eu não como carne vermelha nem frango. Eu gosto muito de frutos do mar.
e peixe. Eu amo tudo que tem massa, assim. Então, massas com frutos do mar, camarão. Mas também eu sou muito das coisas simples, assim. Tapioca, um cuscuzinho com ovo. Eu gosto demais. E tem o que você não come por nada nesse mundo. Não me ofereça que eu não vou comer. Obrigado. Fígado, Vísceras. vísceras. Coisas estranhas, essas coisas exóticas demais. Aqueles espetinhos de escorpião do... Não dá pra mim. Não rola. Nem o grão jacu. Esse já provei, já faço, já passei. Passa. Úrsula, é legal conhecer um pouco da história de um profissional que aparentemente é novo, mas não é tão novo assim. Mas é bom que o brasileiro comece a entender. Primeiro, o nosso fruto. Café é um fruto, viu? O nosso fruto que gera esse grão tão potente que levou o Brasil a ser conhecido no mundo todo. Muita gente fala do Pelé, fala do carnaval e fala do café brasileiro. E profissionais como vocês ajudam a valorizar produtores, uma cadeia. Sim. Que a gente vai encontrar. Você tem aí o pessoal que planta, aí vem a pessoa aqui de Aracaju. Eu vou deixar do Renato o Instagram dele para você comprar o grão. Vou deixar também o da Úrsula para você fazer o curso. E vou deixar o meu para você me convidar para tomar. Mas é bom porque a gente mostra primeiro que existe uma técnica, um estudo para fazer uma preparação. Não é uma coisa que você faz ali de internet. Tem uma dedicação, é uma formação cara. Porque é um mundo envolvido. Você não sabe o poder econômico que o café tem. Não só no grão em si, mas a indústria e o comércio ao redor do café. Sim. E a gente tem agora em Aracaju, por exemplo, crescimento das cafeterias. Por exemplo, quem conhece Aracaju, a região da 13 de Julho e o bairro São José tem pequenos cafés. Não vou fazer propaganda de um outro para não ser injusto, mas temos vários cafés aqui que você vai lá simplesmente tomar um café. Eu vou sentar ali no meu computador, apenas ler um livro e tomar um café. Então, é legal ver profissionais como vocês fazendo esse trabalho de a gente reconhecer um produto brasileiro com produtores brasileiros e fazer com que as pessoas tenham um bom gosto. Não precisa ser rico para ter bom gosto, viu, gente? Apreciar bem, comer bem, beber bem e saber agora selecionar e tomar um café com qualidade. Eu queria te agradecer demais, Úrsula. E antes de encerrar, eu queria que você deixasse a sua mensagem para quem assistiu o nosso bate-papo de hoje. Também quero agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui e falar sobre esse assunto para muita gente. E minha mensagem quase sempre é falar sobre intuição e a gente acreditar no que sente, ir atrás do que acredita, independente de quanto custe, e não é só falando do valor financeiro, é de acreditar e se jogar mesmo. Eu me envolvi com café por conta disso, segui minha intuição e fui atrás, e hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes, achando que já tinha realizado meu sonho. E hoje os sonhos só crescem, eu tenho muito mais a realizar e sempre vou acreditando e seguindo. Então, minha mensagem é: acreditem em vocês e sigam os sonhos de vocês. É isso. Recado dado pela nossa convidada, Úrsula Freitas, barista. E a gente vai terminar aqui, depois do bastidor, terminar de consumir esse café. Vá lá, faça o curso com a Úrsula, aprenda esse mundo, que não é complexo, mas muito legal. Então, agradecer sempre, como eu faço, agradecer nossos patrocinadores, Casa da Música e Tioli, presentes em todos os episódios. Você que acompanha, deixe seu like, deixe um comentário sobre essa entrevista. Lá você bota uma mensagem: vem aqui tomar um café que eu quero conhecer esse trabalho de vocês. Vou deixar aqui todas as redes sociais do café que a gente tomou esse grão e a Úrsula para vocês fazerem o curso e conhecer mais o trabalho dela. Chame para o seu evento também, fazer curso e conhecer mais o profissional barista. Nós temos uma barista sergipana, viu? Ela não é mais baiana, sergipana. 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 Então, valorizar esses profissionais, gente. A gente trazer profissionais para cá, para o podcast, ajuda muito a entender quantas pessoas capazes estão aí trabalhando, proporcionando coisas boas, ouvindo suas lamúrias, seus dilemas, tomando um cafezinho. Ok, gente? Então, semana que vem a gente se encontra. Escuta essa entrevista no Spotify, acompanha a gente nas redes sociais e a gente se encontra quarta-feira que vem
20 horas com mais um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.